Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar algo que tá todo mundo comentando durante essa semana, né? Que é o Descende. Na verdade, hoje eu vou falar sobre dois assuntos. O Descende, que aconteceu no sábado, e o Descende School, que foi o evento que aconteceu antes do Descende, tá bom? Mas se você tá chegando agora e ainda desconhece, nossa, o que é Descende? Eu vou contar, vou resumir bem breve aqui pra vocês de onde surgiu, qual é a proposta deles, qual é a ideia, qual é a intenção, de uma forma bem resumida pra você entender o que é o Descende. Bom, aqui no Brasil, o evento pela primeira vez aconteceu dia 8 de fevereiro. Porém, o Descende tem uma história já bem longa. Tudo começou pelo Decal. Durante 18 anos, os líderes da Jocum, eles oravam e jejuavam pela América, pela conversão, que eles se voltassem para Jesus. Só que em 2011, Deus falou com um dos líderes que o percurso do Decal mudaria e esse evento seria para envio de pessoas, em resposta dos 18 anos que eles oraram e jejuaram, né? E aí em 2016 eles se uniram e lotaram um estádio com 70 mil pessoas, todos levantando um clamor a Jesus e fazendo aquele ato que é bem conhecido, levantar de seus sapatos e anunciando que iriam para todas as nações levar o evangelho de Jesus. Mas aí, graças a meu bom Jesus, né, eles tiveram a visão e entenderam que esse evento não poderia se restringir a um país, a um grupo de pessoas, não. Deveria expandir e alcançar toda a nação. Foi aí quando todos os líderes se uniram, se juntaram e se comprometeram a levar esse evento para todos os lugares. E aí surgiu o Descende. Eu confesso pra vocês que eu não conheci. Na verdade, eu vim conhecer o ano passado, porque em 2019, em fevereiro, aconteceu em Orlando o Descende. Gente, eu fiquei aqui só de casa, falando, Senhor, traga pra cá, pro Brasil, porque... Mano, você olhava aquilo ali e falava, Jesus, eu preciso participar disso, eu preciso... E aí, pra glória de Deus, Deus tocou, né, no Theo Hayashi, que é um dos líderes desse movimento aqui no Brasil. E ele trouxe pra gente esse ano. Ai, gente, foi maravilhoso. Eu não sei se você teve a chance de estar. Eu consegui estar no Descende. Eles, aqui no Brasil, eles lotaram 3 estádios, sendo 2 em São Paulo e 1 em Brasília. Ao todo, foram mais de 140 mil pessoas sendo impactadas pela glória de Deus. E eu não sei se você conhece a causa maior, mas eu que estive lá no estádio, dia 8 de fevereiro, eu posso dizer pra você, assim, era nítido pra você saber qual era a intenção deles. E você vê a preocupação deles com a sociedade, de levar o evangelho pra todas as pessoas, alcançar o máximo de pessoas possível. E a transformação das pessoas. Eles pregavam muito sobre isso. Eles falaram sobre o tráfico de mulheres, falaram sobre orfandade, falaram sobre jejum, sobre oração, sobre missões, sabe? E é perceptível porque é um movimento que ele quer preparar jovens pra alcançar todas as áreas da sociedade. E fora assim a presença de Deus que foi sobrenatural, sabe? Teve um momento em que um dos ministros estava orando. E ele começou a orar por cura. Gente, foi surreal, porque pessoas da minha volta tinham deficiência auditiva, deficiência visual, e ele levantavam as mãos assim, dizendo que estava sendo curado. As pessoas gritavam, era uma euforia. E ver as cadeiras de rodas sendo levantadas como um milagre, não tem valor que pague, sabe, você presenciar esse momento de cura e ver Jesus ouvindo o clamor, sabe, de uma multidão clamando por ele. Foi maravilhoso, foi inesquecível, algo que vai marcar mesmo a minha vida. E eu fico muito privilegiada por ter participado desse momento histórico aqui no Brasil. Mas também, como eu disse no início, teve também o Descende School. Se você não conhece, foi um preparo antes do Descende. Nós ficamos durante 4 dias em uma igreja lá em São Paulo, sendo ministrados por palavras. Eram divididos por 3 turnos. De manhã nós tínhamos a aula teórica, de tarde nós tínhamos a prática e de noite encerrava com o culto. Gente, durante esses 4 dias, praticamente todos os dias a gente ficava durante 12 horas consecutivas, sabe? Ali ativos, praticando tudo que a gente aprendia, ouvindo, recebendo orações. Puxa, foi sobrenatural, sabe? Eu via a sede nos olhos dos jovens e assim, a maior parte era jovem, sabe? Pessoas sedentas, querendo fazer o ID de Jesus e proclamar o evangelho para todos os lugares. Eles eram muito loucos, sabe? E pro Descende School foi mais de 2.000 jovens que se inscreveram. Era uma multidão, sabe? Na hora dos práticos a gente tinha que sair nas ruas, nos shoppings para poder colocar em prática o que a gente tinha aprendido durante a manhã. Você via aquela multidão toda, sabe? Querendo fazer o ID de Jesus. Isso era o mais gratificante. Então, o Descende School, para você que tá chegando agora, não é só um movimento, não é só um show onde cantores se reuniram para cantar e pregadores para pregar. Não, pelo contrário.
É um evento sem denominação, onde tem o objetivo de unir jovens para despertar, para eles realmente ter consciência de qual é o papel deles aqui na sociedade. E defendendo causas que, infelizmente, hoje não é falado em muitas igrejas tradicionais. Eu fico um pouco triste porque eu vejo algumas pessoas comentando sobre o Descende. Elas nem estiveram lá, mas infelizmente ouvem o que alguém está dizendo, seguem falácias desconhecidas e acabam falando que realmente não é. Porque o Descende, gente, tem sido transformador para muitos jovens. Mas isso a gente não deve nem dar ouvido. O importante é que a maioria das pessoas que estiveram lá estão contando seus testemunhos, estão dizendo como foi tão marcante o dia 8 de fevereiro de 2020 aqui no Brasil para elas. Eu abro as minhas redes sociais, quantos testemunhos que eu estou ouvindo. E um deles é o de um pastor que eu sigo, que é o pastor Júlio César. E ele resumiu muito aquilo que eu gostaria, sabe, de falar para vocês hoje. E ele disse que Deus pode usar esse evento não como um portador do avivamento, mas como um ativador, ou seja, um preparo para atrair jovens que mudarão essa nação. E o mais legal, eu vou ler aqui para vocês que, cara, ele colocou um texto aqui que me chamou muita atenção e que eu fiquei pensando bastante sobre o Descendo. Ele disse assim, que na década de 50, o evangelista Mordecai estava lendo seu velho diário quando se deparou com a seguinte escrita: reunião de reavivamento, Carolina do Norte. Fracasso. Nada aconteceu. Apenas um jovem de 16 anos foi salvo. Billy Graham era o nome desse jovem salvo. E nesse texto eu pude compreender que talvez nem que Deus teve que lotar 3 estádios com mais de 140 mil jovens só para alcançar 1, 2, 3 pessoas. O importante é que essas 3 pessoas serão impactadas, levantadas para mudar o percurso da nossa história, para mudar a história atual do nosso país. E eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza, gente, pelo que eu vi lá, muitos jovens sedentos não estavam ali como espectadores, mas como alguém que estava querendo receber de Deus uma autoridade para ir e alcançar as nações. É claro, tinha os espectadores? Tinha, mas a maioria estava ali com o único objetivo de ser um instrumento usado nas mãos de Deus. E o legal do evento é que todo momento ia algum líder lá no palco e orava, ministrava sobre a vida dos jovens, ministrava ousadia, que Deus tirasse o medo, ministrasse a autoridade para que eles pudessem ir e cumprir um dos maiores mandamentos que Jesus deixou, que é o ide, ir pelas nações, proclamando o evangelho de Jesus Cristo. E o legal é que o que realmente vai acontecer é após o Descende, é o que vai acontecer agora, é o que está acontecendo agora. Eu converso com pessoas que estavam lá e realmente elas estão sendo transformadas. Parece que, sabe, está crescendo uma chama dentro da gente, que a gente sente a necessidade de sair gritando o nome de Jesus. E eu não sei você, mas eu hoje me sinto inconformada com a situação atual do meu país. Eu me sinto inconformada com as coisas que estão à minha volta e isso me traz o desejo de fazer algo para a transformação. E esse é o objetivo, de despertar em nós o desejo de mudar as coisas à nossa volta. Infelizmente, eu não sei se acontecerá outros Descendentes aqui no Brasil, até porque não é um evento anual que acontece sempre. Eles são muito movidos por visão profética, então é direcionamento de Deus para a nação. Então não é algo que você vai ver sempre acontecendo. Mas se você não foi, eu queria convidar você a baixar o aplicativo do Descende. Lá tem toda a história do Descende, lá tem as causas, lá tem cursos para você que quer fazer, que tem vontade, esse desejo, né, de ir pelas nações. E o legal é que nesse aplicativo você consegue compreender qual é a causa, qual é o propósito, qual é a ideia deles, porque tem vários campos aqui, como por exemplo, esse é o aplicativo do Descende. E aqui, por exemplo, tem as ações que você pode estar fazendo e acompanhando um grupo de pessoas fazendo para você não fazer sozinho. Se você quer trabalhar em universidades, se você quer fazer algo dentro das escolas, se você quer trabalhar com órfãos ou vulneráveis, se você quer está sendo salvo, aqui você entra nesse campo, por exemplo, a pessoa que estava sendo salva, que foram mais de 4.000 jovens salvos naquele evento. E eles deveriam entrar nessa parte do aplicativo e cadastrar lá, eles seriam orientados, discipulados e direcionados à igreja mais próxima deles. Ou seja, eles não estavam à deriva, não são pessoas que não serão tratadas, apenas salvas e largadas de canto. Não, eles seriam acompanhados. E tem outro campo que é a imersão bíblica, que é a leitura da Bíblia durante todo esse ano. E tem o campo que é de jejum de Jesus, que eles estão reunindo vários jovens para fazer o jejum de 40 dias após o evento, para que isso não seja só um dia do evento, mas que isso venha realmente marcar a gente durante todos esses anos. E que a gente não fique parado, mas faça. E agora a gente tem que fazer aquilo que a gente aprendeu durante esse dia. Eu tive o privilégio de estar os 4 dias no Descend School. Eu tive o privilégio de estar no Descend no dia 8. E eu posso dizer pra você, gente,
foi transformador para mim. E o meu desejo agora é colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses dias. E eu convido você a participar desse momento histórico que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a estar sensível ao que está acontecendo à sua volta e se posicionar e dizer para Jesus, eis-me aqui. E o bom é que você pode fazer isso em qualquer lugar onde você está inserido. Seja na rua da tua casa, seja na igreja onde você congrega, seja na universidade onde você estuda, no seu trabalho, você pode sim ser uma voz, ser um porta-voz de Deus. E é isso que Deus espera de nós nos últimos dias, até porque nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Nós temos que vestir a camisa do céu e sair proclamando não as nossas verdades teológicas, mas apontando para Jesus como um alvo, até porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje o nosso papel não é apenas encher templos para massagear o nosso ego, mas não, encher o mundo do amor de Jesus Cristo. Será que nessa década Deus pode contar com você? Bom, chegou o momento de você se posicionar e colocar em prática aquilo que está ardendo dentro do seu coração. Seja um instrumento de Deus nessa nova geração.